Olá para você que acompanha aqui meu canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Rodrigues. Seja bem-vindo também. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão semanal e já adianto para quem está aqui novo que é uma reflexão bem simples mesmo, apenas para entender o ritmo do dia, porque para fazer avaliações previsionais em nível mais profundo é preciso conhecer a carta, é preciso fazer isso individualmente. Não somos todos iguais, né? Então, cada um vive um momento específico e tem que levar as condições da sua própria vida, do seu momento, né? Em consideração, tá bom? Então, aqui o que a gente faz é uma observação de ritmo do dia, dos dias da semana, para vocês aproveitarem melhor para as escolhas, para a realização das suas atividades diárias. É nessa semana que a gente tem o ingresso do Sol no signo de Peixes, né? A semana do dia 14 ao dia 20 de fevereiro de 2021, terceira semana do mês de fevereiro. Vamos entender aqui no dia a dia. O dia 14 ele vem com uma tendência ativa, né? Que favorece um pouco mais da lógica, o contato mais direto com os temas. A Lua ingressa em Áries às 12h54. E Áries é bem quente, né? Então ele dinamiza, essa posição da Lua vai dinamizar o ritmo, como favorece mesmo uma posição mais direta, poderíamos dizer. E quando for às 18h39, Mercúrio chega ao mesmo grau em que está Júpiter. Ele está no movimento retrógrado, já um pouco abaixo da velocidade média dele, ele vai estacionar ali no final da semana. E esse momento ele torna interessante para os assuntos intelectuais. Então, estudar, compartilhar ideias, conversar, por exemplo, se tornam favoráveis, né? E também os assuntos que envolvem a internet, de forma geral, também podem ser um tanto positivos, né? Júpiter também é um planeta relacionado aos temas de justiça. Quando Mercúrio chega aqui é mais fácil lidar com esses temas, encontrar os argumentos de forma geral, né? É como se a gente encontrasse uma característica de autoridade sobre a maneira como a gente se posiciona. Então, para a comunicação é bom, né? É uma característica positiva, ou para estudos também, às vezes até para entrar em contato com conhecimento um tanto diferente do que você está habituado, né? Assuntos diversos, poderíamos dizer. No dia 15, que é segunda-feira, nós vamos ter a Lua aplicando um aspecto a Saturno, e esse aspecto, apesar da natureza do sexto ser harmoniosa, ele em si não é bom, porque aqui em Áries, Saturno tem queda. Essa possibilidade, ela quebra a natureza harmoniosa do sextil. E eu digo para vocês não lidarem com os temas relacionados à posição individual. Por exemplo, né, essa característica não favorece nem um pouquinho trocas e assim conglomerar conhecimento. Ela é muito individual e às vezes até um tanto impositiva em torno de opinião própria, né? Em torno dos próprios interesses. Evitem esse momento para conversas que precisam chegar a um meio termo, a um acordo, porque vai longe, bem distante disso, tá? Então não é um momento bom do dia para esse tipo de assunto. Como também ali às 13h50 a Lua chega a um aspecto harmonioso a Mercúrio. E nesse ponto aqui a gente não tem tanto prejuízo, mas a natureza do sexto é muito leve e também Mercúrio com Lua são rápidos, né? Embora sejam os planetas relacionados ao processo da mente. E o que pode favorecer é a posição mais individual sobre os seus interesses. Então, enquanto aqui prejudicava, aqui vocês já vão encontrar uma janelinha aqui de horário mais favorável para se posicionar sobre interesses próprios. Pode ser bem interessante, por exemplo, em um momento de uma reunião, quando você precisa se posicionar. Ou se você tiver que chegar para alguém, um chefe, uma pessoa, qualquer pessoa em qualquer tema, né? Que você precisa trazer assunto novo, mostrar para alguém alguma coisa um tanto diferente, conversar sobre um tema diferente, enfim. Isso pode tudo ser colocado de uma forma mais direta, né? E quando for um pouquinho mais ali, 15h22, este mesmo sexto aqui é aplicado a Júpiter. Como Júpiter é um planeta mais benéfico, expansivo e mais representativo de autoridade, num sentido de justiça, de mediação, esse aspecto ele já é um pouco melhor do que esse primeiro aqui, como ele vai ampliando um pouco mais um favorecimento sobre a posição. Então, se colocar aqui sobre qualquer tema, pode te dar um poder, assim, né? Como se você fosse uma autoridade no tema em que está colocando, né? Vai conquistando a autoridade.
E também Júpiter é um planeta bastante relacionado com a mediação de conflitos, mediação geral. Só que a Lua está em Áries e de mediação Áries não tem nada. Ele tem de individualidade, né? Então eu acredito assim, que entre o meio termo e a individualidade, essa característica flui bem. Ela tem um senso de justiça, poderíamos dizer. Não dos mais fortes, porque o sexto tem uma natureza um pouco mais leve, mas ainda assim leva o tema adiante. Então, se a gente avaliar o ritmo da segunda, ele é assim produtivo, ele é veloz, ele leva onde precisa chegar. Aí, no dia 16, eu mantive o tema vazio, porque o primeiro movimento é meia-noite e 40 e o segundo é só 21h16. A gente vai ficar amanhã e à tarde sem aspecto novo, né? E esse primeiro, a Lua aplica um aspecto harmonioso a Vênus, mas ele é semelhante àquele a Saturno, né? Em que Vênus aqui, nesse aspecto, vê um ponto de debilidade, que é um ponto do exílio dela aqui em Áries. E por isso vai quebrar a natureza harmoniosa e é um momento um pouco mais delicado para os assuntos que envolvem a moeda, que envolvem desejos, compras em geral, pensando em comprar coisas para atender desejo, coisas que vocês querem, estão buscando. E para assunto afetivo, então, nem pensar, ela é muito individual, bem individual, isso aqui pode acentuar até um pouco mais de uma atitude mais egocêntrica, não é muito bom para as trocas envolvendo sentimentos, né? Esse tema todo romântico, não é mesmo, né? Até para atender os seus desejos individuais pode ser um pouquinho desafiador. E porque ele cai num campo um pouco competitivo, eu penso, né? Ele estraga um pouquinho a natureza aqui do sextil. E às 21h16 é o momento em que a Lua tem o sextil com o Sol. E aqui já é o contrário, né? Porque esse sextil traz o Sol para o ponto de exaltação dele, e aí pode ser até bem legal. Eu diria assim que ele anima bem, ele dá um impulso assim de motivação, ganha um pique, ganha uma energia, impulsiona uma direção. Então aqui você tem um pouco mais de facilidade para se impor em um nível individual. Se você tiver em meio a uma situação que está difícil se colocar em termos de interesse pessoal, está difícil de falar o que você quer, por exemplo, esse pode ser um momento mais favorável, né? Porque ele favorece a individualidade. E o ritmo continua bem linear mesmo, atingindo o que precisa ser atingido. Linear, rápido. Então é um momento dinâmico do dia. Muito bom, né? Atinge o objetivo. Agora, no dia 17, a gente tem a Lua ingressando em Touro, meia-noite 11, e de Áries para Touro o ritmo muda mesmo, né? Touro já é um ponto, já é um território fixo aqui do zodíaco, robusto, mas representa a solidez do que movimento. E depois a Lua vai aplicar um aspecto desafiador a Saturno. Então a Lua está em Touro, aplica um aspecto a Saturno. Saturno no seu domicílio diurno aqui, e a gente tem um quadro rígido, teimoso, desafiador. Então, em termos de ritmo, ele já é lento e empaca, assim, eu penso muito em uma coisa empacada, não é nem que vai indo de passo a passo, eu penso mesmo em um assunto empacando, às vezes empaca em burocracias, em assuntos práticos mesmo, emperra mesmo, a coisa não flui muito rápido. E depois a Lua vai aplicar esse mesmo aspecto a Mercúrio, né, que está ali no signo de Aquário. Esse continua sendo teimoso, e aqui a teimosia envolve plano de ideias, comunicação, argumentação. Ele é bem rígido, não é nem um pouquinho flexível, e não digo nem opiniões muito amplas sobre coisas do mundo, como política, enfim, religião, coisas desse tipo. Aqui é coisa de dia a dia mesmo, né? É bem ruim. Então, evitem o dia 17 se vocês precisarem estudar temas novos. Pode ser difícil em termos de ritmo, um pouco preguiçoso, a coisa não vai. Começa a estudar e para no meio do caminho, não encontra pique para ir, né? Pode ser ruim se você tiver que apresentar ideias e opiniões para alguma pessoa ou para um grupo, também pode não encontrar muita receptividade, não é tão legal. E para temas muito práticos envolvendo Mercúrio, então transportes, comunicação, livros, revistas, aparelhos eletrônicos, divulgação, internet, coisas de tudo que envolve Mercúrio aqui, acaba tendo um prejuízo, né? No dia 18, na quinta, então a Lua que está lá em Touro, ela continua bem sólida, super sólida, e ela vai aplicar um aspecto desafiador a Júpiter antes do Sol ingressar em Peixes, né? Então esse primeiro aspecto que ela aplica a Júpiter, tem Júpiter como um regente de leis,
legislador, o moderador, né? O que tem autoridade para julgar as coisas, né? Poderia dizer. E o ritmo de Lua, ele é resistente, é duro, ele é muito robusto. Então eu penso que o prejuízo que a gente pode encontrar aqui é um prejuízo de julgamento das coisas, né? Bom, sem contar que o ritmo é devagar, então essa característica de Lua com Júpiter nesse potencial de quadratura fixa, para mim ele é do tipo, vou me encostar aqui no cantinho e não quero saber de novidade de jeito nenhum. Então se alguém chega apresentando uma coisa nova, a tendência é rejeição. E isso pode fluir em nível geral, né? Nos assuntos práticos de justiça, mas nos assuntos envolvendo divulgações de forma geral, viagens também, nem pensar. E no nível cotidiano, nosso senso de justiça, nossa habilidade do julgamento também, que não está muito harmoniosa não, né? Aí o Sol entra em Peixes. E eu não sei se é tão bom assim ele deixar aqui esse ponto do exílio dele, porque em Peixes, nos 30 graus, ele não tem poder nenhum, em nenhuma instância aqui. Ele não tem domicílio, ele não tem exaltação em Peixes, não é regente da triplicidade da água, não tem nenhum termo, aliás, os luminares não regem nenhum termo, só planetas, né? E fácil, então, nem pensar. Então, ele fica peregrino e uma condição de debilidade peregrina é tão ruim quanto uma condição de exílio, é uma debilidade, né? Porém, o Sol entra no território de um benéfico, ele sai do território de um maléfico, né? E pode apresentar um pouco mais de esperança. Poderia dizer assim que em termos de autoridade, em termos de poder, em termos de controle, em termos de brilho, talvez não ganhe tanto, mas ele cai num campo mais da abstração, num campo mais místico, num campo mais sensível, mais generoso, né? E pode quebrar um pouco dessa rigidez aquariana. Então aqui a gente já começa a ver a dissolução desse potencial aquariano aqui dos últimos dias, dos últimos meses, né? Desde dezembro a gente está com esse potencial muito forte, ele vai diminuindo. Então diminui também o enrijecimento, porque Peixes é um signo mutável. Então ele é mais profundo, ele é mais adaptável, ele tem uma tendência a uma fluidez bem maior do que do signo de Aquário, certo? Depois do ingresso do Sol em Peixes, a gente vai ter a Lua chegando a um aspecto desafiador a Vênus, e a Lua vai ter um aspecto desafiador a Vênus, que é o regente do signo onde ela está. Então a gente tem a Lua exaltada e ainda ela traz Vênus para o seu ponto de domicílio. Esse momento, apesar da quadratura ser um aspecto de natureza não muito fácil, ele é produtivo para os assuntos que envolvam temas monetários, para atender aos desejos, para assuntos românticos, assim, ele é mais voltado para o prazer do que para o sentimento, né, assim, para uma coisa mais romântica, né, mas poderia dizer assim que favorece um tanto mais. E, bom, a gente está falando de signo fixo, então é um momento bom, mas talvez ele não facilite tanto o risco. E às 21h48, a Lua chega ao mesmo grau em que está Marte, né? Bom, e aí Marte também está lenta, aqui é uma lentidão só, porque a gente está falando do planeta que mais representa a velocidade num signo que é lento, né? Olha, Marte tem a natureza quente, o signo de Touro é frio, ele esfria bem esse ritmo aqui de Marte. E ainda encontra com a Lua, toda poderosa aqui, toda acomodada. Nós temos um momento aqui no dia 18, na quinta-feira, bem lento, muito devagar, e ele favorece mais o descanso do que tentativas ousadas, do que fazer coisas complexas, do que empregar energia para fazer qualquer coisa. Evitem agendar atividades nesse momento que requeiram muita agilidade, que requeiram força física, por exemplo. Pode não ser assim tão legal fazer nada disso. Inclusive, vocês vão encontrar um clima devagar mesmo, né, de forma geral. No dia 19, na sexta-feira, então aí a Lua ingressa em Gêmeos, ela vai deixar esse pontinho de Touro onde ela estava acomodada e vai ingressar em Gêmeos, que é úmido e quente e ainda mutável, e isso faz o clima ficar oscilante até não poder mais. Então, durante a manhã da sexta, o clima ainda é mais estável, mas depois da tarde oscila bem, e ainda nesse momento aqui, em que a Lua vai informar que a fase crescente com o Sol em Peixes, acabou de entrar em Peixes, né? Continua ainda nesse ritmo oscilante. Então, eu penso assim, que esses períodos, né, da tarde, no meio da tarde, eles não favorecem nem de longe qualquer atividade que precisa seguir num fluxo contínuo.
Por exemplo, se você tiver um trabalho que você tem que cumprir com uma certa produtividade, você tem que fazer 100 de tal coisa, 1000 de tal coisa, ou entregar tal atividade até tal horário, pode ser bem complicado, porque são características tão oscilantes que, de certo, isso vai dispersando a sua atenção, desviando a tua força, vai desviando a sua atenção, vai desviando a sua habilidade para muitos outros assuntos. Vamos supor, se você estiver sentado na mesa fazendo trabalho e começa a tocar o telefone, pipocar a mensagem, toca o interfone, toca isso, toca aquilo, desvia demais a atenção. Então vai exigindo muito esforço para cumprir com coisas que sejam muito pontuais ou lineares. E aí, se você puder escolher esse momento, então, para deixar fluir, fazer coisas menos importantes, vai ter um impacto menos negativo, né? Porque esse distanciamento das coisas não vai te afetar em resultados muito amplos, certo? E quando for à noite, aí Vênus vai formar uma quadratura a Marte, que é uma quadratura super interessante porque traz Vênus para o ponto do domicílio dela, né? Então, a gente tem um momento bem abundante aqui, às 20h04, que pode ser muito favorável. Apesar de Vênus chegar aqui ao ponto do seu domicílio, que é Touro, aqui ela está em Aquário, e nem Touro e nem Aquário são signos românticos, então favorece mais atender desejos de nível prático mesmo. Eu penso como cuidar de parte estética do corpo, como lidar com compras, assuntos envolvendo moeda, coisas desse tipo mesmo, né? E aí no dia 20, gente, o último dia da semana, eu coloquei estacionado, porque aí nós vamos ter aqui Mercúrio lá no final do dia, né? Quer dizer, nem tanto final, 21h52 estacionando. Mas antes disso, a Lua vai entrar em um aspecto harmonioso a Saturno, porque ela está em Gêmeos. Aí esse aqui, ele é mais animado, com ideias, pensamentos, verbalização, burocracias, nem pensar. Uma característica de Gêmeos não favorece nem um pouquinho burocracia. E poderia dizer a vocês que tanto Aquário quanto Gêmeos respiram uma característica desorganizada, né? Então, coisinhas pequenininhas, nem pensar, gente. E o que pode ser favorável desse trígono de Lua com Saturno é ideia, pensamento, coisas em nível da lógica, em nível da mente, em coisas soltas, assim. Não é muito, não, mas a gente poderia pensar no sentido mais do aéreo mesmo, de um trâmite mais aéreo, né? No fluxo de levar as coisas adiante sem muitas minúcias, né? É o mais descomplicado de todos, mas para mim ele favorece muito as questões relativas a estudos mesmo, né? A Lua também depois vai formar o mesmo aspecto com Mercúrio, só que aí Mercúrio já vai estar paradíssimo, né? Praticamente. E aí, de novo, digo para vocês, detalhes nem pensar aqui, só temas mais amplos. Então, eu penso que mais a comunicação diária mesmo pode ser favorecida. Estudar com essa característica não é tão legal, a menos que você esteja no início de um estudo vendo coisas muito preliminares, ou esteja pesquisando coisas de maneira mais informal, por exemplo, né? Mas estudos, por exemplo, muito exatos mesmo, ou mesmo que você esteja lidando com temas de humanas, vamos supor, mas que tenha que ler, analisar, já não é tão legal, né? Não vai tão a fundo. Depois a Lua vai entrar em um aspecto também harmonioso com Júpiter, né? Bom, pelo menos Júpiter não está retrógrado, está numa velocidade boa e temos um ritmo bom. Mas o que acontece? Mercúrio está estacionando. Então, os temas que envolvem comunicação de forma geral, transportes, meios eletrônicos, equipamentos, ideias, pensamentos, estudos, reuniões, tudo isso, e acaba não tendo um fluxo muito rápido. E para início, então, evitem esse momento, porque o ato de estacionar e mudar o movimento leva as coisas para um outro sentido, né? Quer dizer, ele estava indo ao contrário, de repente ele para e fala, opa, meu sentido é outro, vou seguir no sentido normal. Então, isso muda o ritmo dos acontecimentos, não é muito bom, ele quebra, né, o ritmo. Então, eu diria para vocês, o sábado é muito melhor para as coisas leves, ele não é muito bom para lidar com assuntos de definições, para inícios importantes, para assuntos que requeram
precisão, detalhes, né, capacidade analítica bem intensa, certo, gente? E aí encerramos a semana com tudo isso. Bom, essa semana ela não vem tão pesada, né? Como eu falei, a gente já tá começando a quebrar um pouco desse ritmo aquariano. Próximo aqui é Vênus, que vai ingressar no signo de Peixes logo mais, né? Então já vai diminuindo um pouco essa rigidez toda aqui de fixo, né? De signo fixo, certo? Eu deixo um abraço forte para todos vocês e volto aqui na próxima semana para mais uma reflexão. Um abraço e uma ótima semana para todos. Até mais.